Olá, graça e paz. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive. Que alegria poder estender a minha destra de amor e dizer-lhes bem-vindos ao programa que é Luz no meio das trevas, que é oásis no meio do deserto, que é paz no meio do destempero e do desajuste da nossa sociedade. Hoje nós vamos começar a ouvir a primeira parte de uma mensagem da graça de Deus. Você sabe, nós não somos uma missão apostólica da graça de Deus de nome. Nós vivemos a graça de Deus. Nosso ministério não é judaizante, não tem ligação com Moisés. Nosso ministério vive a fé da palavra. Aquilo que chamamos um evangelho pleno. Aquela que é a palavra que sintetiza a obra de Jesus, graça. Você vai ouvir, após este programa eu volto, deixamos o telefone 30 17 90 90. Olhe, disponha o seu coração, abra-se realmente para dar a entrada à palavra. O seu coração é terra fértil, a palavra é uma semente, então eu vou semear sementes de vida no teu coração. Aguardo uma grande colheita na tua vida. Eu volto em seguida. Até já. O tema de hoje é orar e planejar a visão de Deus. Assim, a palavra do sábio Salomão, filho do rei Davi: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Ou seja, segue a visão do que Deus colocar no teu coração, diria Salomão nos dias de hoje, e tudo dará certo. É isso que ele disse aqui. Vamos orar ao Pai. A oração prepara a sementeira da palavra. Meus amados irmãos, minha família bendita, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, raça eleita, igreja do Deus vivo, aleluia, igreja do Deus vivo, aqueles que são o selo do meu apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente. Sim, nós cremos nestas verdades do pacto da graça de Deus. Você que está aqui, que é meu filho presencial, você que está à distância, em outros países, já enumeramos aqui 22 países ligados, que neste momento o seu coração se dilate para receber a palavra, em nome de Jesus, amém? Meus amados, hoje vamos, de forma tranquila, mas muito sábia, liberar esta sabedoria geral para a igreja no que diz respeito à visão do Todo-Poderoso e o cuidado que temos que ter orando e planejando esta questão da visão. Um escritor chamado Jonathan Swift disse: visão é a arte de ver coisas invisíveis. Uau. A arte de ver coisas invisíveis. Moisés um dia disse isso, o livro de Hebreus diz que ele estava firme como quem via o invisível. E esta arte de ver coisas invisíveis, quando você começa a receber a visão de Deus, e você começa a ver a tua casa, a tua empresa, o teu empreendimento, mesmo sem existir nada, isso se chama visão. Aristóteles, o filósofo e pensador grego, disse que a alma nunca pensa sem uma imagem. Isto se chama visão de Deus. Então, visão nasce na alma daquela pessoa que se preocupa com o que é hoje e com o que poderia ser ou poderá ser a sua vida. Isto é visão.
Você sabe que há muitos exemplos de pessoas importantes no mundo que tiveram visão. Deixa eu lhe falar também de Thomas Edison. Thomas Edison foi o criador, o inventor da lâmpada incandescente. Há 137 anos atrás, Deus colocou uma visão em Thomas Edison e ele, na sua mente, criou uma lâmpada incandescente. Mas para chegar do primeiro passo da visão até que a lâmpada se tornasse lâmpada incandescente, sabe quantas tentativas ele fez? 1000. 1000 tentativas. Até que finalmente ele disse: Eureka! Criei uma lâmpada. Mas este homem, no seu histórico, foi o maior criador, o maior inventor do mundo. Ele teve 1913 inventos. Ele tinha visão. E você sabe que a visão só chega à vida da pessoa que está literalmente inconformada. Aquela pessoa que crê que poderá ser ou ter alguma coisa muito maior do que teve ou é no dia de hoje. Então, muitas pessoas são exemplo para nós. Você sabe que Albert Sabin, um homem que nasceu na Bélgica, um médico, um pesquisador, criou a vacina da poliomielite. Você não tem ideia de quantos milhares e milhares de pessoas não ficaram paralíticas por causa desse homem, por causa de um pesquisador. Outro grande médico pesquisador brasileiro, Oswaldo Cruz, se dedicou a pesquisas de moléstias tropicais e durante anos, olha, o Brasil não perdeu milhares de pessoas por causa de uma visão que um médico pesquisador chamado Oswaldo Cruz teve para erradicar grande parte das doenças tropicais que assolavam o nosso país. Poderíamos falar de outros, Graham Bell, que criou o telefone, enfim. Agora, o que é importante você saber é que a visão de Deus normalmente chega ao coração daquela pessoa que está inconformada. Aquela pessoa que diz: eu sou um filho de Deus, eu posso ir além, eu tenho dons, eu tenho habilidades, Senhor, eu preciso de fazer algo na minha vida, eu preciso de ser alguém de expressão, eu preciso ir além. Quando esta inconformação está no coração, quando a pessoa está inconformada, é quando ela está preparada para receber a visão de Deus. Você sabe que muitas pessoas pensam que parece sempre impossível, a visão que chega à vida da pessoa parece sempre impossível. Você sabe, às vezes são circunstâncias que não permitem que a pessoa seja proativa, ela não se sente livre para agir, às vezes é porque não tem dinheiro, às vezes é porque aquela ideia empresarial que chega, mas a pessoa tem um emprego e tem medo de abandonar o emprego não é flexível para que a pessoa possa agir. E você sabe, quando você começa a querer prosperar, chegam pessoas que dizem: olha, você precisa de ter mais experiência, cuidado com as suas responsabilidades familiares, você depois vai ter dívidas para pagar, ou então você está numa sociedade errada. Você vai ouvir um monte de coisas para arrefecer a visão de Deus na tua vida. E por que eu digo isto? Porque eu estou lhe dizendo já há algumas semanas que grande parte do que eu estou ensinando e passando é fruto do meu trabalho de 40 e poucos anos na obra do Senhor, 39 anos e meio de pastor. Todas as vezes que eu fui determinado e Deus colocava aquela
visão dentro de mim, que eu começava a ver sem nada existir, muita gente me cercava e dizia: cuidado, põe o pé atrás, você é jovem, você não tem experiência, as coisas não são assim conforme você pensa. E eu percebi que era Satanás querendo me tirar o fôlego, o entusiasmo. Eu me recordo muitas coisas que eu fiz, que eu entendi que visões morrem e desanimam quando a pessoa começa a pensar que não há condição disso acontecer. Eu era um jovem pastor na Ilha do Governador, numa escola emprestada, num colégio, me emprestaram uma pequena salinha, e a primeira coisa que Deus colocou em mim foi: você vai construir a minha casa. Uma coisa é a igreja alugada, outra coisa é a casa do Pai. Você constrói para que Deus seja exaltado. Amado, eu realmente não tinha experiência, mas Deus foi colocando pessoas à minha volta, mestres de obras, arquitetos. Começaram a aparecer as coisas, porque, amado, quando Deus coloca, Ele capacita. Não tenha medo do que eu estou lhe ensinando. Ele põe as pessoas certas, Ele trabalha nos bastidores para que o que Ele colocou de visão, de sonho dentro da pessoa se realize. Isso não é uma utopia, senhores. Então, muitas pessoas me disseram: apóstolo, naquele tempo, pastor, você só fica sonhando com o impossível, isso nunca vai suceder, porque eles não conhecem o meu Deus, o teu Deus. Nós temos um Deus que diz que é o Deus do impossível, amado. Deus disse a um homem e uma mulher, velhos, idosos, já chegando aos 100 anos de idade, que eles iriam ser pai de muitas nações. Eu imagino o que Abraão e Sara não passaram, quanta gozação, quando Abraão disse: eu vou ser pai, todo mundo dizia: mas o velho está pensando em quê? Vai ser pai de nada, nunca vai acontecer. Diz que ele não vacilou, não deixou o espírito da incredulidade, ele foi ousado, ele dava glória a Deus, glória a Deus, glória. E mesmo quando o anjo parou diante de Sara e disse: Sara, daqui a um ano você vai ser mãe, ela riu. E o anjo repreendeu e disse: você está rindo por quê? Você vai ter um filho. Ela disse: eu não ri. O anjo disse: você riu, você não está acreditando. Amado, como é que as coisas vão suceder? Nós não temos um Deus que é um aion, que é um mito, que é uma estátua. Nós temos um Deus vivo. Ele disse que a sua palavra é uma palavra viva. Então, como é que eu mantenho um sonho vivo? Olha, deixa eu lhe dizer, nós estamos falando já há algumas semanas de um homem que foi o maior administrador da Bíblia Sagrada. Homem simples, não tinha ido estudar, não estudou na Gama Filho nem em Harvard, porque Gama Filho era o top, Harvard é a maior faculdade do mundo. Um homem simples chamado Neemias, que ouviu dizer, eles serviam um rei na Pérsia chamado Artaxerxes, e ele ouviu dizer que lá em Jerusalém, a terra dos sepulcros dos pais deles, estava com os muros caídos e as portas queimadas há 150 anos. E não havia nada que pudesse remediar, nada. Cidade sem muros não tinha segurança, cidade sem portas era vulnerável. Ali estava um copeiro que dependia do rei, que não tinha meios pessoais, não tinha dinheiro para mudar nada. Ele não era um homem livre, ele dependia do rei, dependia do palácio. Enfim, todas as limitações, tal qual ou tais quais, nós também temos. Mas este homem, quando ouviu esta notícia, ficou o quê? Inconformado. Ele começou a pensar:
os muros têm que ser restaurados, as portas têm que ser recolocadas. E este inconformado, ele começou a fazer o quê? A orar. Eu já mostrei aqui anteriormente que de novembro a abril, começados os meses no meio, a contagem daria 4 meses de oração seguida. E durante 4 meses, ele orou ao Senhor, e ele se preparou para o dia em que o Senhor iria trabalhar de tal forma que iria liberá-lo para ele ir em busca da reedificação dos muros. 4 meses de oração. Você sabe, às vezes a gente vem uma vez à igreja e diz: Senhor, meu casamento, no fim do culto não aparece, a pessoa diz: Deus não está aqui. Então a oração é condição sine qua non, porque quando você começa a regar com oração, o desânimo não vem, a distração não vem, o sonho não morre, e a oração é o sangue nas veias espirituais, amado, correndo. Por isso eu lhe digo, envolva-se com o ministério de oração às segundas-feiras. Cerque-se dos bispos da oração, do time de oração, porque a oração é que vai manter viva essa chama de alguma coisa que você ainda não sabe explicar muito bem. É como Thomas Edison, que tinha um desenho, uma coisa que poderia ser uma lâmpada, e com filamentos incandescentes, fez uma tentativa, não deu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 500, 890, 900, 1000, e na 1000ª vez a lâmpada acendeu. Como é que se mantém isto aqui? Com oração. Com oração. Então a primeira coisa que Neemias fez, ele orou. E oração é crucial para a visão, porque nós vemos o que estamos procurando, não vemos o que não esperamos ver. Nós queremos ver o que estamos procurando. Então a oração faz você procurar, olhar, um coração em constante expectativa. A oração sensibiliza a pessoa a fazer mudanças que às vezes precisam de acontecer. A oração não deixa perder a oportunidade que Deus põe no caminho. Só a oração faz isso. Então veja como é que Neemias fez. Neemias 1:11 diz assim: Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, dá-lhe mercê perante este homem. Este homem era o rei. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Então ele precisava de ser bem sucedido, porque Deus já tinha colocado, ele já tinha chorado, ele já tinha, como era costume dos judeus, jejuado, pranteado. Deus já tinha colocado na mente dele que ele iria restaurar os muros. Mas agora começaram as situações. Oi, mas eu sou copeiro, eu não tenho dinheiro, eu dependo do rei. Como é que vai ser, Senhor? Eu preciso de ser uma pessoa bem sucedida, eu tenho que compartilhar esse problema com o rei. E ele sabia que só uma intervenção divina geraria esta oportunidade. Então Neemias começou a pedir sucesso. Ele sabia que ele precisava de dizer ao rei, porque se o rei não autorizasse, aquele obstáculo impediria o sonho de restaurar os muros de Jerusalém. Ele precisava de uma oportunidade. E é isto que eu queria hoje passar a você. São as oportunidades. Alguém uma vez me disse assim: Miguel Ângelo, o trem às vezes só passa uma vez. Ou você entra no trem ou perdeu o trem. O trem chama-se oportunidade. Nós não podemos desperdiçar oportunidades. Então Neemias precisava de uma oportunidade com Artaxerxes, com o rei. Ele orou para que o rei lhe desse a oportunidade
para que ele realizasse esse sonho. Ele queria fazer a diferença. Ele tinha visão. Então Deus lhe concedeu essa oportunidade. Então ele pediu que o rei tivesse mercê e benevolência. Diz o versículo 11, diz assim: hoje eu te peço, dá-lhe mercê, dá ao teu servo mercê perante este homem. Faz com que este homem seja benevolente, seja misericordioso, faça com que Artaxerxes se interesse pela visão e me apoie. Isso é muito importante. Cobrir os projetos de Deus com a oração, a visão de Deus com a oração. Eu tenho um testemunho do tempo da Ilha do Governador, sobre esta coisa de a pessoa se sentir misericordiosa, benevolente, a um pedido. Quando a professora do Departamento de Educação e Cultura da ilha, já tem 39 anos, 40 anos atrás, quando mudou a diretora, a nova diretora era espiritista e disse: eu não quero pastores nas minhas escolas, tem que tirar. Então mandou-me chamar e disse: senhor pastor, o senhor tem que sair da escola, a escola não é para fazer cultos, apesar de ser escola do município, enfim, do estado, eu quero o senhor que saia de lá. E eu disse: mas eu não posso sair assim, carregando as coisas nas costas, o senhor tem que me dar um prazo. E ela disse: eu vou te dar um prazo de quanto tempo? Eu disse: eu preciso no mínimo 2, 3 meses, porque eu preciso de me acomodar em outro lugar. Ela falou: ok, o senhor vai ter até 3 meses, mas o senhor tem que sair da escola. Perfeitamente. Então eu tinha 3 meses para resolver um problema difícil. E então, primeira coisa que eu decidi, Deus colocou: compra um terreno. Eu falei: sim, mas com o quê? Lembra daquela história daquele casal que eu sempre conto aqui? Só que o terreno custava 10 vezes ou 20 vezes o que o casal tinha dado, porque encontramos um terreno que era uma fábrica, e um terreno já com a fábrica pronta. Eu tinha apenas que desmontar uma parte da fábrica, o telhado, levantar, fazer um pé direito alto, enfim, depois construir o prédio atrás para a educação religiosa da igreja. Então esse terreno estava ótimo, e eu fui ter com o dono. O dono era um pai e filho de origem árabe. Eu fui falar com o filho dele, se chamava Miguel. Eu fui ter com os donos do terreno e disse: olha, eu quero comprar o terreno, porque eu quero fazer uma igreja aqui na Ilha do Governador, no bairro dos Zumbires. Eu disse: bom, maravilhoso e tal. Ele falou: mas já tem uma organização que quer comprar à vista. O senhor tem quanto para dar à vista? Quanto o senhor tem? E eu falei assim: deixe-lhe contar a história do pastor, porque pastor tudo igual. Eu não tenho nada. Ó, coitado. Eu disse: mas só assim, só para entender, o senhor vem aqui comprar um terreno e o senhor diz que não tem nada. Não, quer dizer, eu tenho um pouco de recurso, mas tenho que fazer a obra e tal. Então, mas eu tenho aqui esta empresa que dá tanto, esta que dá à vista. Eu falei: o tema de hoje é orar e planejar a visão de Deus. Graças a Deus. Estamos então terminando o nosso programa. Quero lembrar que depois do meu convite para o culto de oração, de intercessão, eu tenho sempre uma palavra de muita gratidão para o empresário Rodrigo Ambrosio e Fabiana Ambrosio, do Turbomil de Vila Emília e Mesquita. Eu quero encorajar as pessoas da Baixada a comprarem neste mercado. Por quê? Porque este mercado é coluna deste ministério. E a minha gratidão por poder ter nestes filhos na fé verdadeiras testemunhas do que é semear na obra para colher abundantemente da obra do Senhor. A minha gratidão é eterna. Então nos despedimos e eu digo a você que este dia foi preparado por Deus para o regozijo da tua vida. Graça e paz e até amanhã.